Eu começo perguntando por Walter, gostaria dando boa tarde para ele. Walter, boa tarde, tudo bem? Oi, Cláudio. Tudo bem? Carol? Oi. Vacinada? Agora sim. Agora sim. Tudo bem, Walter. Eu quero te perguntar sobre a situação, Walter, de Cuba, mas antes eu queria perguntar para ti como é que foi a motociata aí em visita do nosso presidente aqui ao Rio Grande do Sul, em especial no sábado para a motociata aqui em Porto Alegre. Tu participou também, né? Cláudio, as pessoas podem gostar ou não gostar de determinados líderes políticos, mas é impossível não reconhecer que alguns deles, por mais que uns não gostem, tem algo que é difícil até de identificar as razões, o porquê. É uma espécie de magnetismo que se chama carisma. Volto a dizer, as pessoas podem ter todas as reservas com relação a Bolsonaro, mas não se pode negar que ele é um desses líderes que tem a capacidade de arregimentar multidões. Assim foi Getúlio Vargas no passado, também foi amado e foi odiado, foi um dos presidentes do Brasil que liderou uma ditadura muito repressiva por 15 anos, de 1930 até 1945, a ditadura do Estado Novo. Depois nós podemos lembrar Brizola aqui no Rio Grande do Sul, liderou o processo da legalidade, era um líder extremamente carismático. Eu o conheci e um dos momentos mais bonitos que eu já vi na minha vida foi na morte de Brizola, quando o seu caixão descia as escadas do Palácio Piratini, aquela multidão toda ali dentro, cantando aquela música do Teixeirinha e aquilo contaminando a todo mundo, foi uma das coisas mais arrepiantes que eu já pude ver, e era fruto exatamente do carisma dele. E agora Bolsonaro, que é um líder de massas, volto a dizer, gostem as pessoas ou não gostem, mas o que se viu na motociata em Porto Alegre na sexta-feira, aliás, foi sábado, né? Sábado. É isso? Isso. No sábado. Foi uma manifestação espontânea de cidadania que poucas vezes se vê. E algo que tem se espalhado como rastilho de pólvora pelo Brasil, numa espécie de reação da base que apoia Bolsonaro a todas as campanhas que, por sua vez, se levantam contra eles, daqueles que, em tempos de democracia, têm legitimidade, sim, para manifestar a sua posição, mas outros que, infelizmente, muitas vezes não têm. Né? Figuras dentro do parlamento brasileiro que têm muita dívida com a sociedade e para com a própria justiça, o aparelhamento da própria justiça, que para mim me parece algo que eu vou falar mais para frente, num outro comentário aqui na RDC TV, um presidente da Suprema, do Tribunal Superior Eleitoral, se reunir com lideranças políticas e dizer que se o Congresso Nacional aprovar a urna impressa, auditável, eles derrubam na justiça, isso é uma interferência que é absolutamente indevida, é um ativismo judicial que aí sim, para mim, é arbitrário e antidemocrático. Mas isso é uma outra questão. O fato é que arregimentou multidões, era uma fila de motocicletas que, num determinado momento, tinha moto na altura da Arena do Grêmio, enquanto o presidente estava chegando lá no Iberê Camargo. Então, vocês vejam o tamanho disso. Foram mais de 30 minutos, 40 minutos ininterruptos de motos. Existem vários cálculos aí, é difícil saber, mas eu acredito que talvez depois do comício das diretas, em 1984, tenha sido a maior manifestação voluntária, espontânea, popular que nós tenhamos vivido, experimentado, assistido em Porto Alegre. Gostem as pessoas ou não, aprovem, desaprovem, tenham censuras com relação a certas posturas e certos posicionamentos do presidente, critiquem a questão da pandemia, tudo mais, o fato é que não se pode desconhecer este fenômeno político e social que se chama Bolsonaro e se chama bolsonarismo. No futuro, este movimento ainda vai ter que ser estudado, e muito, né, porque ele é um movimento de massas, e ele está acontecendo, ou seja, é a história sendo escrita. E por falar em história sendo escrita, Karl Marx, vamos falar em Cuba, então tem que falar em Marx, né, dizia que lá pelas tantas na sua filosofia que tudo que é sólido se desmancha no ar. A gente está vendo isso neste momento, que parece que é o início do fim da ditadura comunista na ilha de Fidel Castro. Verdade, esse regime de Fidel Castro, Che Guevara,
Cienfuegos e Raul Castro, que foram os líderes militares da Revolução Cubana, começa lá em 1953, aí depois Fidel é preso, depois se refugia no México, acaba conhecendo Che Guevara no México e juntamente com esses outros líderes, Cienfuegos e com seu irmão Raul, voltam para Cuba, fazem um enfrentamento, se refugiam na floresta, na Sierra Maestra e acabam derrotando o governo de Fulgêncio Batista. Fidel Castro no início não era comunista, não era socialista, era um líder nacionalista e até de ideias liberais. Depois de ter conhecido Che Guevara, ele é influenciado por essas ideias socialistas, comunistas. E aí, depois ainda, quando de fato a Revolução assume o poder, e eles expropriam numa ideia nacionalista as empresas americanas que estavam lá, e o governo americano determina um embargo que vigora até hoje em Cuba, aí o Fidel Castro acaba fazendo a sua aliança, que naquele momento foi muito mais estratégica do que propriamente ideológica com a União Soviética. E aí veio a crise dos mísseis, e aí acaba que vence, dentro da própria Revolução Cubana, a ideia marxista, a ideia do comunismo, e se estabelece uma ditadura que vigora até hoje, e que veio influenciando geopoliticamente a América Latina ao longo desses últimos 60, 70 anos. É isso que a gente tem visto, que a gente tem vivenciado nesse período desde o início da década de 60, final da década de 50, quando Fidel Castro chega ao poder em Cuba. E parece que, enfim, a última ditadura, aliás, não é a última, nós temos uma recente, inspirada exatamente nessa influência de Cuba, né, que é na Venezuela hoje, e um modelo socialista que está sendo implementado aqui na Argentina também, populista, socialista, mas que também tem imbricações, também tem inspiração, mas enfim, tudo tem inspiração, de novo digo, nesse modelo cubano. E parece que o povo foi às ruas para se libertar dos grilhões dessa ditadura. Tomara que possa se libertar. Quando as pessoas falam, mas Cuba investiu em educação, Cuba investiu em medicina, Cuba investiu em pesquisa. Não, Cuba é uma ditadura. É uma ditadura que, de uma ilha linda, de um clima maravilhoso, transformou-se numa ruína. E que as pessoas têm que fazer balsas para fugir. Nós nunca ouvimos falar de alguém que quis fugir de algum lugar para se refugiar em Cuba. O que nós ouvimos, tanto da Venezuela quanto de Cuba, é pessoas que queiram fugir de lá, porque lá impera a opressão, as milícias, a perseguição, a falta de democracia, enfim, tudo o que, mais uma vez, um regime utópico socialista, quando tentou ser implementado, entregou para o seu povo. Churchill já dizia que a única virtude do socialismo é distribuir de forma igual a miséria. Parece que, infelizmente, isso, mais uma vez, acabou se concretizando em Cuba. E agora o povo se levanta. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que não haja derramamento de sangue e tomara que haja uma transição democrática para um modelo de sociedade aberta, de sociedade onde as pessoas possam exercer a sua cidadania, escolher os seus representantes e que possam também empreender, que é mais importante. Uma das grandes molas do desenvolvimento de qualquer sociedade é a liberdade de empreender. É isso que faz com que as pessoas arrisquem, é isso que faz com que os empregos nasçam, é isso que faz com que haja investimento em tecnologia, em pesquisa, que se chama Research and Development, em inglês, né? Os departamentos de pesquisa e desenvolvimento que as empresas têm. E esta é a motriz, é a força motriz deste modelo, que pode sim gerar desigualdades, que se chama capitalismo, mas que é o melhor modelo que há para que uma sociedade possa entregar desenvolvimento, para que uma sociedade possa entregar riqueza e para que as pessoas possam se encontrar. Capitalismo e democracia, no século XXI, ao longo da história da humanidade, são as melhores experiências que as sociedades já conseguiram viver e que nós sabemos hoje que são o único, eu diria, caminho para que um país possa se desenvolver e para que a gente possa construir justiça social. Não existe justiça social em cima de utopia, em cima de opressão, em cima de mentira e em cima de um partido político que domine com a falsa ideia de que ele vai distribuir benesses, que ele vai distribuir fraternidade, que ele vai distribuir riqueza, que ele vai distribuir empatia. Não há isso.
ao longo do tempo, e Cuba é mais um exemplo disso, só houve miséria, opressão, perseguição e falta de liberdade para o povo. A gente tem que ser fanático, Cláudio, fanático pela liberdade, que o povo cubano possa experimentar essa liberdade. Fanático por motos também, né, Walter? Moto é liberdade, né? Tá bom. Obrigado. Aliás, um dos maiores ícones da Revolução Cubana, que é Ernesto Che Guevara, a juventude dele foi pautada. Ele nasceu aqui na Argentina, na cidade de Rosário, uma cidade muito parecida com Porto Alegre, aliás, que fica às margens do Rio Paraná. Ali no centro de Rosário está a casa do Che Guevara, e ele com 21 anos sai com um amigo de moto e viajam a América Latina toda de moto. Ali ele começa a desenvolver ou a aprimorar mais esse seu sentimento de revolta contra as injustiças. O que eu acho que em tese é muito bom. O grande problema é que a ideia que ele abraçou, essas ideias do marxismo, da luta de classes, infelizmente são ideias que não funcionam, não deram certo. Mais de 70 vezes foram tentadas em vários lugares do mundo, levaram sempre ao mesmo caminho, o caminho que levou ao povo de Cuba a 60 anos de opressão, de pobreza, de miséria, e que, de novo, tomara que ele se liberte. Obrigado, Walter. Um abraço e até quarta-feira, tá bom? Um abração. Valeu, Cláudio. Obrigado, Carol. Bom final de segunda-feira, até quarta-feira. Valeu, um abraço.